Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego Reis, estamos aqui, eu, o Alan, com uma convidada super especial. A Tina, ela basicamente, mas né, de uma forma muito mais ampla, ela fala sobre fanzine, é uma pesquisadora, tem todo um trabalho, né, em cima disso que aí envolve quadrinhos, envolve várias outras coisas, né? Tina, pode introduzir um pouquinho do que, né? O que você faz, aí você vai para a pergunta do Alan e hoje, na verdade, fanzine e arte faz parte da minha vida, assim, já não lembro como era antes, na verdade, assim, como também fui muito precoce, assim, com os fanzines, mas eu acho que eu tenho um plano de ação muito grande, assim, porque eu levo o fanzine não só como cultura, mas como arte e educação, como os direitos, né? Então, a gente criou uma setorial geek também para democratizar o acesso à cultura nerd, né? Então, são quadrinhos. A gente pensando em quadrinho, a gente está preocupado com literatura, né? Para as crianças e jovens lerem, mas que também saibam de direitos à saúde. Então, a gente faz quadrinho, fanzine para distribuir imposto de saúde, né? Então, hoje eu estou em vários nichos, assim, que não é a arte só, né? Então, está bem ligado. Então, talvez por isso, né, desse olhar que esteja um pouco mais conhecida também, né? E também essa questão de pesquisa é uma paixão, porque eu acho que a partir do momento que você se dedica a alguma coisa, você tem que conhecer, você tem que entender. Então, a minha vibe é, tipo, o que está acontecendo no ABC, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, né? E com a tecnologia isso facilitou muito, porque antes era por carta, né? Então, eu ficava sabendo e trocando por carta. Hoje em dia, o tempo todo está acontecendo. Você fala por carta, em que ano que você começou a fazer essa pesquisa aí? Quando que foi? Eu comecei a fazer fanzines e saber que isso tinha nome, né? Porque eu fazia e não sabia que tinha nome, em 88. Não. Faz tempo. 88. Eu não tinha... Eu tava pensando em nascer em 88 ainda. Tinha 11. Olha aí, já entregando a idade. As idades, né? Idades. Mas aí, quando eu descobri que tinha nome, que tinha pessoas que faziam isso, trocavam e tinha eventos, né? Que o fanzine, na verdade, antes, era que nem o grafite pro hip hop, né? Ele era um elemento nos eventos, né? Então, onde você ia, tinha... Então, literatura, quadrinho, música, né? Teatro, né? Então, a gente fala muito dessas linguagens, mas no teatro era muito efervescente também, fanzine e tal, na USP, né? Então, os movimentos estudantis, né? Então, políticos, né? Então, sempre teve inserido. E aí, eu comecei a fazer, quando eu descobri que tinha nome, pessoas, e começou a chegar aquele monte de carta, possibilidades, né? Comecei a fazer amigos, eu tenho amigos dessa época, né? Por exemplo. Inclusive que moravam no ABC também, e a gente nem tinha noção. Nem assim, se conhecia. E aí você pensa, né? E você começa a divulgar os amigos, começa a escrever. Então, para mim, abriu muita porta, janela, vidraça, tudo. Porque, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi livros, né, de publicações independentes. E aí meu sonho, né, de criança e adolescente era ser escritora, né? Só que eu não tinha possibilidade, porque os escritores eram os da biblioteca, que eram inalcançáveis, né? Quando eu vi as publicações, eu falei, é isso, eu posso me publicar, não preciso, né, dá para mim... Com um custo pequenininho. Com um custo pequeno, eu me banco e tal, né? A gente fazia as vaquinhas lá para todo mundo se... Então, aí arrumava alguém para fazer a capa, né? Fazer aquela produção. E assim até hoje, inclusive. Mas, E aí, comecei a trocar carta com o mundo inteiro e até hoje estamos aí, sabe? Assim, então, abriu realmente muita possibilidade na minha vida. Bom, já que a gente está falando assim, acho que vamos voltar para aquele assunto da infância. Mais um pouco. Bora, vamos. Vamos continuar, né? Que tá interessante aí. Vai lá. Não, eu queria te perguntar, tem lá no ABC, por exemplo, um espaço onde as pessoas podem ir e, por exemplo, descobrir esses fanzines? Então... Na biblioteca do centro de Santo André tem um acervo, mas ele não fica disponível mais. Antigamente ele ficava junto com a Gibiteca e tal, hoje em dia é só para pesquisa, e aí você agenda e tal, mas tem um acervo bem legal. Mas tem um lugar, sim, então. Mas, por exemplo, a gente tem em Barueri, que inclusive leva o meu nome,
a Fanzinoteca Municipal. Então você tem um espaço que Dois. leva... Dois espaços Dois. que leva o seu nome? Sim, a Fanzinoteca Municipal de Barueri e o acervo feminista Tina Curtis, que é do Instituto Federal Fluminense no Rio. Nossa, e como é que funciona isso, Tina? Porque assim, naturalmente a gente vê esses espaços de cultura, enfim, leva o nome depois Sim. que a pessoa parte, né? E você, enquanto viva, tem essa homenagem. Como é que funciona isso? Então, eles tombam primeiro a questão patrimonial, né? Se faz parte, se é relevante, tem todo um trabalho de pesquisa. E aí eles, dependendo do município federal, essas coisas assim, vão passando por várias pessoas, e aí as pessoas acharam que deveria. Né? Eu, inclusive, na de Barueri, quando a gente descobriu que ia ter o acervo, eu estava toda engajada, tinha dado uns 10 nomes, assim. O dia que, na hora de inaugurar, falaram que era o meu nome, eu quase tive um infarto, assim, tipo, eu passei mal, assim, eu falei, nunca mais vocês façam isso. Foi super emoção, né? Nossa, eu fiquei assim, eu nunca imaginei na minha vida, assim, nunca, porque, meu, o que é fanzine, né? Tipo, é uma coisa que pra mim é tão natural e assim, eu vejo tantas pessoas, né, que foram importantes e tal, né? O Elídio mesmo, ele tinha dado o nome dele, né? Eu falei, o Elídio é a pessoa que as pessoas precisam descobrir, né? Saber quem foi, porque... Só pra galera saber, o Elídio foi um professor, né, da Universidade Metodista e era pesquisador, né? De fanzine, história em quadrinhos. Tive o prazer de... a minha primeira oficina, né, que eu dei de história em quadrinhos na Universidade Metodista foi por conta dele e tal. Enfim, é um nome aí né, só pra galera saber quem próximas... é. Isso. Né? Muito bom. Ô, Tina, e com isso aí, né, Alan, isso é legal que mostra como, de fato, esse nome, né, tipo, a Tina, ela é a musa do fanzine nacional do nosso país, assim. Do papel, né? É uma das mais importantes aí no país e fora do país. E, Tina, explica pra gente o que é fanzine. Porque até esses dias eu tava dando uma palestra e tal, e eu, assim, na palestra eu tive dificuldade, quando eu entrei no tema de fanzine, eu tive dificuldade de falar pro pessoal o que era fanzine. O que é fanzine? Então, embora a gente fale que é revista feita por fãs, porque vem, né, do inglês, né, do revista de fã, hoje em dia ela perdeu um pouco o sentido da questão do fã, né, porque a gente falava fã porque as pessoas, como antes da internet, né, todos trocavam cartas, participavam de fã-clubes, né, então, curtia Elvis, tinha um fã-clube do Elvis, então a gente fazia um fanzine, uma publicação do Elvis e compartilhava, né, ou outros temas também. Estou falando de fã de música porque era muito forte. Eu fazia um quadrinho, né? E saía compartilhando. Mas é uma publicação independente, né? Que não tem tanta tiragem como, de repente, teria uma publicação maior. E que circula, a ideia que seja barata, prática, né? E que circule bastante. Não faz sentido você fazer um fanzine, por exemplo, para ficar guardado, né? Então... é feito para circular. Então, tem essa questão quem tem apego a alguma coisa assim não funciona, né? Porque ele vai circulando, a pessoa encontra alguém que tenha a característica daquele fanzine, ela vai entregar para a pessoa e aquilo vai circulando, né? Então, estou falando bastante dessas linguagens, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve um movimento do skate e do skate punk muito forte com fanzine, né? Então, tem uma galera... Tribunal também, estou aqui, gente, acompanhando. Eles fizeram muita coisa sobre arte de rua, arquitetura de São Paulo, assim, com fanzine, né? Não só da vibe do skate. Então, eu acho que ele, mesmo quando ele não quer ser pedagógico, ele é, né? Ele tem essa característica, assim, de liberdade de expressão, da criatividade, da autonomia, que, de repente, se você vai para uma editora, você não vai ter, né? Vai mudar seus trabalhos, você não vai poder pôr aquela capa. Enfim, você tem toda a liberdade para fazer tudo, né? E é isso, e circular, né? Em evento, em carta, para outras pessoas, na escola. Legal. E eu percebo, assim, que a galera, os artistas visuais, né? Os artistas gráficos, eles usam muito a ideia do fanzine, Sim. né? Para fazer suas primeiras publicações. A gente tem o exemplo aí do Ba e do Moon, né?
os quadrinistas conhecidos internacionalmente e tal. Começaram fazendo fanzine. Começaram fazendo fanzine e vendendo, se não me engano, na porta da faculdade, não é? Marcate. Sim, sim. E aí, Alan, o que você acha disso? A gente, assim, também fiz uma pesquisa, queria fazer uma revista independente, que foi nessa pegada, nos anos 80, aí, super forte. Sim. Mas, basicamente, ou tinha revistas de grande circulação, acho que quando assim, a nossa tinha uma internacional, a Communication Arts, que tinha até aqui no Brasil, que veio depois de um tempo em português, que uma editora trouxe pra cá. Tinha aquela design gráfico, lembra? Web design, que era... Enfim. Mas era o que tinha e a gente comprava para se informar. Sim. E eu morava fora, né, na época, mas eu também tive contato com fanzine e umas revistas mais independentes de surf, de moda. Sim, tinha. Tinha, não, de tem, skate. né? Não, acho que tem ainda. Tem. É que agora, como eu não tô olhando mais isso, mas na época eu tinha um monte de fanzine que também eu estudei artes gráficas, então imagine. Eu fiz propaganda e marketing em São Paulo, mas na Austrália eu fiz artes gráficas. Que massa. Que era para complementar o que eu já estava trabalhando aqui. E mesmo aqui na faculdade tinha um monte. Assim, você ia nas escadarias, tinha lá umas mesinhas com vários fanzines. Isso é massa. E aí eu acabando descobrindo já artistas que estavam na faculdade, ou também escritores, quadrinistas. E aquilo foi entrando na minha cabeça como, né, um background, assim, para mim. Conteúdo que foi originando, acho que a ideia de... Sim. Assim, 2001, eu fui morar na Austrália em 2002. Em 2001 eu já queria ter uma revista, só que eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, mas eu não queria também fazer um fanzine. Eu queria fazer uma revista que fosse... Que os fanzines estivessem dentro dela, sabe? O que os criativos de fanzine publicassem na minha revista. Fosse um divulgador, divulgador de tudo compilasse. Isso, né? Então eu falei assim, eu não posso criar um fanzine, não posso fazer 100 exemplares. E aí a gente começou com 3 mil. E meio que foi o Pixel Show, né? O festival, depois do primeiro ano, a gente pegou meio uma parte, quase todo o lucro do evento e falou, agora eu vou bancar essa revista. É isso aí. É mais ou menos isso que a gente faz. Na época foram 3 mil exemplares, a gente distribuiu o Brasil todo. Aí pagava uma distribuidora, que já já entra num outro nível. Sim. O fanzine é muito, assim, é um negócio independente total. Muito. Aqui também era independente porque, assim, era eu, Alan, vocês que fazem, não tem nenhum vínculo. Não tem uma editora que Sim. faz 50 títulos. Era uma editora de um título, era nós. Quase um artista, um cara que tá Mas a publicação fanzine. Independente é isso, né? Por um lado é dificultoso para o artista, mas por outro lado você tem toda a liberdade de colocar coisas que de repente não vai estar no mercado. Exato. Né? E aí, então foi o meu contato assim com fanzine, com publicações. E aí era muito importante, porque eu, como um incentivador e também para inspirar novas pessoas a fazerem isso, ou fazerem outras revistas. Por exemplo, hoje a gente vem no Pixel Show, você encontra lá uma área com um monte de cara fazendo publicação independente. Sim. Então tem desde o cara que é só o autor, né, que só escreve, aí às vezes tem um cara que se junta com um ilustrador, aí tem o cara que tem, às vezes tem um roteirista, às vezes de um fanzine ou de uma revista ou de um livro vira um filme. Sim. Então a ideia é a gente juntar. A ZUP veio para isso, né? Inclusive, a criatividade, né? Vai dando possibilidade para outras coisas. O logo da ZUP é o Saci Pererê dentro de um balão, que é a ideia de a gente comunicar o que está rolando, o que os artistas estão criando, sabe? Isso é muito massa. Legal. A Ana, que fez o meu livro, a editora, ela tem um livro que é justamente... Ela é designer, né? Eu não lembro o título agora, gente. Mas é justamente o design através dos fanzines. Né, utilizado na educação, para ensinar as pessoas a utilizarem o design de uma forma popular, fácil, dentro da educação. Então, ela une 3 coisas também bem importantes. O livro é bem bonitinho, assim, quadradinho. Uso muito ele em palestra, em formação de professores, né? Porque é bem popular, né? Tipo, é à mão, né? Essa questão de pegar no lápis, escrever mesmo texto, né? Tudo assim.
de utilizar como o design, né? Criativo, né? Então, Ela junta tudo isso, põe o livro como ferramenta de educação. isso. Pô, maravilhoso, não conhecia, desconhecia esse Pois livro aí. Depois dá uma palhinha. Depois eu uma mando. fotinha. É, A gente pode até colocar no. eu acho que como a gente está está nesse espaço, não tem como não falar sobre não, isso. Pode na descrição aqui do episódio. Sim, sim. Ô, Tina, e aí enquanto a gente tá aqui falando, né, de revista e tal, a gente tá aqui na frente, na mesa, com o Brasineiras, tá? É o seu último livro, certo? Conta um pouquinho aí desse livro aí, como foi, porque o Alan contou aqui a história de que fez o festival, pegou o dinheiro do festival, investiu na primeira revista. E eu sei que o livro foi algo parecido também, né? Foi. Pegou, fez uma coisa, investiu, Inclusive, tal, lançou o livro e ela acabou Pega lançando. Esse o aqui? roxinho, esse trabalho bancou o livro. Tá, Esse trabalho. Então, Esse vamos lá. zine bancou o deixa eu livro. mostrar aqui também. Vamos pessoal, começar aqui, ó. por esse zine aí. Aqui. Qual que é? Então, ele chama Arte mais Feminismo. Eu fiz para uma plataforma americana ligada à Wikipédia, né, para comemorar os 10 anos dessa plataforma na América Latina. Então, eu passei no edital lá tal. E aí, a grana foi para investir no livro. Pô, legal, legal. Para E- quem acha que, né, não tem possibilidades, né? Então, isso é mais um exemplo de empreendedorismo aqui, É, que é uma possibilidade de financiar Sim, essas publicações, né? não tem outras formas, né? Ou usa crowdfunding, ou Sim, você tem que correr batendo na porta de um monte de empresa, Sim. por favor, uma graninha. É isso. Ficar de olho nos editais. Ah, maravilha, é isso. E assim, e você usa... Assim, como é que funciona a sua forma de trabalho, assim, com os fanzines? Então, tá na educação, então você é arte educadora, Sim. né? E aí você também trabalha com projetos, né, de financiamento, tipo de, Então, como projetos Como de funciona? financiamento nem tanto, assim, né? Eu não tenho muita paciência, para falar a verdade. Assim, é um desgaste muito grande pra gente que precisa estar criando. Você tem que ter uma equipe, né? Mas eu consigo fazer minhas coisas. Então, por exemplo, eu consigo participar de editais, né? Que são um pouco menores, né? Não preciso ter tanta... Eu poderia ganhar mais fazendo isso, mas assim, eu prefiro ter menos dor de cabeça, fazer coisa que eu dou conta, né? Porque eu tenho que conciliar a família, né? Tudo lá, a casa, então tem que focar. Então, mas eu participo de editais, né? Algumas coisas assim. E, por exemplo, tem a Fanzinada, que é a minha feira de publicações. Verdade, né? meu, legal, você falou... Então, acaba dando conta de várias coisas também, né? E quando que rola a próxima? Dia 18 de maio. Então, meu, isso é muito Agora, legal, agora. isso é muito legal. E vai Porque- ser especial, hein? Vai ter muita coisa boa lá. Vai ter lançamento de uma galera muito legal de quadrinhos. Show, Onde vai ser? Vai ser em Santo André. Santo André. É no Cine Teatro Carlos Gomes. Legal. Legal. A Fanzinada é um dos eventos mais antigos também, né? Aí pensando nesse formato de feira onde se traz artistas, Sim. né? Artistas que de repente não estariam no circuito ou estariam assim invisibilizados, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente está junto, então dá uma amplitude, né? E é muito legal que, por exemplo, eu tenho várias pessoas que participaram das primeiras que hoje em dia já está no meio, né? Já está inserido, né? Então, eu falo que aquele momento foi importante, que não tinha experiência com feiras, né? De expor, né? Tem aquele medo de levar o trabalho, aquela responsabilidade, tudo. Então, é bem bacana também. E é uma né? vez por ano? Não, é que assim... na verdade, essa deveria sempre ser dia 29 de abril, que é o dia do aniversário da Fanzinada, né? Só que nunca coincide de eu conseguir uma data Sim, certinha, exatamente. né? É bem difícil. E é final de semana? É, sábado. Aí é bem difícil. E aí também, quando eu criei a Fanzinada, eu estava pesquisando bastante sobre fanzine no mundo, muito. Estava alienada nisso, né? Tanto que o pessoal, virou fanzinóloga. E aí eu descobri, coisa que a gente não tinha aqui, por exemplo, que tinha o Dia Internacional do Fanzine. Aí eu falei, a hora de... Né? Eu já estava com a ideia do evento, já tinha convidado alguns amigos da região do ABC para participar, para fazer uma celebração, lançar os fanzines, porque a gente estava num momento também de divisor de águas, né? Da tecnologia chegando, as pessoas estavam dando um tempo do impresso, né? Falei, então vamos fazer lá o lançamento, todo mundo com material, vamos fazer, tá bom.
E aí eu falei, então, vamos comemorar o Dia Internacional do Fanzine. E aí o negócio deu um boom, né? Porque aí ficou... Aí a gente começou, então a gente agora tem que comemorar o Dia Nacional do Fanzine. Né? Porque se existe o Dia Internacional, a gente aqui... E aí a gente começou a pesquisar. Inclusive, depois desse evento da fanzinada, virou nacional. Todo mundo hoje comemora que tem coletivo, que é artista. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, faz ações no Brasil todo. Portugal também junto com a gente faz muita coisa junto, né? Pela questão do acesso, assim, que a gente tem, né? Coletivo. Então, por exemplo, o Dia Nacional do Fanzine, a gente pesquisou, descobriu muita coisa. Então... em homenagem ao Edson Rontani, que é piracicabano, né? Então é de Piracicaba. Edson Rontani. Ele, o que ele faz? O primeiro fanzineiro do Brasil. Uhum. Mas ele era da ficção científica e também quadrinista, né? E não muito incomum, o Salão do Humor é de Piracicaba também. Então a gente acredita que aquela terra é muito fértil para pessoas independentes, né? E aí a gente pesquisou, né? Porque ele teve todo um movimento para trazer os fanzines para o Brasil, né? Então, porque surgiu com a ficção científica. Há quanto fanzines, tempo né? isso? Que ano que foi? Faz 52 anos, né? Nossa, muito tempo. Aqui, muito né? Tempo. Uhum. Aí nem a gente tinha nascido. Não. Ainda bem, né? Olha, eu achei que vocês eram mais velhos. Agora vocês tá mudaram, tirando. vocês são mais novos. Mas, por exemplo, o Edson Rontani é tão importante que na cidade dele ele tem o dia municipal, né, do fanzine, tem a escola, uma escola estadual com o nome dele. Então, tem bastante coisa relacionada. O Gonçalo fez um livro, o inventor do fanzine, né? Então, tem uma literatura, vamos dizer, um registro. E aí o Gazi, como ele é um pesquisador, aí a gente juntou a situação. Nossa. Foi um alarme. O telefone estava desligado, mas o alarme esqueci, gente. Desculpa. Você falou aí você já continua. Você falou de Gazi, né? O Gazi Andraus, ele é um pesquisador de fanzine. Se eu não me engano, não sei se ele ainda faz parte. Mas quando eu conheci, ele fazia parte do Observatório de Fanzine, né? O de História em Quadrinhos. De quadrinhos. Da USP, né? Mas ele faz parte da Anzine também. A Anzine é a Associação Nacional de Pesquisadores em Fanzine. E aí eu sou membro de honra legal. também. Maravilha. É legal falar essas coisas assim, porque mostra pra galera que essas produções aqui de fanzine... Não passam em vão. Não, é algo muito maior do que a gente imagina, assim. Sim. Né? Pra quem vê de fora, às vezes não dá muito valor. Mesmo às vezes. Eu vou pra escola, tenho uma formação com o professor, por exemplo, que nem eu tô pra fazer algumas. E aí o professor olha e fala, Xerox, isso daqui. Ele não tem noção do tamanho da importância daquilo na sala de aula. Imagina a cultura, né, por trás disso. Porque, né? por exemplo, a gente tem vários professores de coletivo. Vou citar, por exemplo, o Denilson e o Paulo, do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho de base, que eles trabalham história e geografia só com fanzines e quadrinhos. E hoje em dia eles têm até uma feira cultural dentro da escola só com isso. Né? Então, é a produção todinha. Então, você incentiva a literatura, incentiva a socialização dessas pessoas, incentiva a criação, e muitos deles já são artistas. Né? Assim, não quer dizer que você vai sair artista, mas alguns já conseguiram se encontrar. Mas né? pelo menos desenvolve a criatividade, Sim, né? isso. Que é o cerne, inclusive, desse podcast. Coisa que, por exemplo, criatividade. ele não iria, esse jovem, né, ou criança, sei lá, ele não iria atrás, Sim. né? E o negócio chegou, assim, dentro. É isso, porque precisa dessa influência, né? Da mesma forma que a gente pega através de revista e de várias outras coisas, a gente tem esse olhar, né, de captar os criativos, os artistas, essa galera que tá fazendo, assim, capta, né, em um lugar só para mostrar para mais pessoas. Isso. O fanzine, ele tem esse poder. E eu percebo que ele tem esse poder a partir do coletivo, né? Da junção de pessoas e de um amor por alguma coisa. Não perdeu a essência, né? E para a educação também, né? Sim. Super importante. Super hoje favorável. Ainda mais que hoje em dia a molecada no celular, videogame, o tempo inteiro, eu acho que é mais um meio também de trazer, sei lá, de colocar elas para produzirem alguma coisa e elas se expressarem
de uma forma diferente, Sim. né? A maioria, quando eu vou, nunca desenhou, nunca fez nada. Na hora que eles criam a história em quadrinho, eu falo, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Até porque eles só conhecem Marvel, DC e Turma da Mônica. Sim. Né? Então, quando você chega lá com... Não só com as publicações de zine, assim, mais independente. Aí você chega com a questão independente, né? Muita produção de quadrinho nacional. Ou literatura. E aí eles, nossa, eu posso fazer também. Eu falei, pode, você Sim. pode fazer também. Pode virar um sucesso, né? Pode ser. Você começa com os amigos da escola, com o bairro e vai indo. Eu me lembro que o primeiro... Eu fiz 2 fanzines, assim, de sucesso. Mas eu me lembro que o primeiro prêmio que eu ganhei na vida, eu tava no ensino fundamental. Aí, E aí teve um concurso que foi federal, estadual e municipal. Então você tinha que vencer no municipal, depois no estadual e depois federal. E aí, assim, a escola usou esse concurso, que era sobre saúde bucal, né? Pra fazer atividade na escola e valia ponto. Eu já gostava de desenhar, de história em quadrinhos e tudo. E aí eu criei um fanzine. Eu criei uma história em quadrinhos sobre saúde bucal. Eu ganhei no município. Eu ganhei no município. Ganhei uma grana, me lembro até hoje. Estava no ensino fundamental. Tem um diploma. Tenho até hoje o certificado. Ganhei uma grana. A escola ganhou uma grana também. E aí esse foi o meu primeiro fanzine. E motiva os outros amigos, né? Os que desenham. Total, né? Nossa, demais, demais. Aí depois eu fiz um outro em folha 3, eu já tava em curso de desenho, né? E aí eram 5 páginas, eu fiz um fanzine, assim, Deixa tudo eu melhorar, né? E tal. E aí eu também ganhei lá, assim, aí ganhava era um livro meu que eu perdi, eu vou comprar ele de novo. Eu gosto muito de Akira Toriyama, né? Essas coisas. E aí eu ganhei não era Kenshi Kaden, mas era um livro do Akira Toriyama ensinando a fazer história em quadrinhos. Essa era a premiação, assim. Nossa. Mas enfim, só pra contar que eu já fiz, assim, fanzine. Mas tem seus ganhos. E tem meus ganhos, sim. E é um prazer fazer, sabe? Quem tá fazendo agora é minha filha. Pô, muito bom. Vai lançar na fanzinada? Olha, pode me confirmar lá na fanzinada, viu? Eu tava esperando, estava olhando como eu tava a agenda, mas pode me confirmar lá. Vou lá na fanzinada, ela me chamou pra, então. né, pra tá lá, estarei lá, tá bom? Então, só fechando o círculo de datas, então, hoje, mundialmente, a gente tem o Dia Internacional, o Dia Nacional e o Dia da Fanzinoteca. Então, a Fanzinoteca mundial. Então, acaba você conversando mais sobre as coisas, né? Então, acaba surgindo novas possibilidades, intercâmbios, né? Sim. Então, acaba surgindo um elo gigante, assim, né? Também. Legal. Ô, Tina, e aí nesse seu livro aqui, no Brasineiras, né? Você lançou ele num evento aí muito legal. Sim. Foi convidada, né? Especial aí desse evento, onde naturalmente a gente só vê publicação, né? Top! Tipo, o Hiro mesmo que esteve com a gente publicou lá, né? Lançou lá livro, enfim. A gente vê vários artistas. E assim, como é que foi pra você, tá? Lançar seu livro, produzir esse livro, tá? Se você quiser falar um pouquinho do livro, do evento, ser convidada. Então, eu nunca imaginei ser convidada, na verdade, assim, né? Porque o fanzine, ele ainda está muito marginalizado, vamos dizer, né? As pessoas veem com muito preconceito, né? Acham que não tem valor, não tem qualidade, né? E, enfim, quem faz sabe que não, mas a maioria... E é muito engraçado, porque a maioria que publica hoje de forma independente, ou tem editora, já passou pelo fanzine. E foi o portfólio dele, né? Inclusive de muitos quadrinistas. E especialmente dos quadrinistas, sim, né? Sim, especialmente dos quadrinistas e da literatura, né? Sim. E eu não entendo preconceito, mas aí é isso, né? Cada um. Na CCXP, na verdade, esse livro, eu tô com ele na cabeça faz uns 20 anos, né? E fui amadurecendo, e a princípio eu queria fazer um fanzine falando sobre mulheres no fanzine. Só que aí você vai fazendo uma coisa, outra, vai ficando, aí uma hora eu paro, falo, preciso parar, preciso pensar, né? Porque essas coisas precisam ser bem feitinhas para não deixar ninguém importante de fora. E aí na correria fui fazendo outras coisas, passou. Aí bem no inicinho da pandemia, eu já estava com ele, eu falei, não, é agora eu vou parar e vou fazer isso.
Aí pedi os relatos para as meninas e tal. E aí, a princípio, a ideia era fazer pela marca de fantasia, né? Com o Henrique, em PDF. Assim, não é que eu queria fazer isso, é que não tinha grana. Eu falei, então em PDF pelo menos ele vai circular. A marca de fantasia tem uma... Dá para abrir um pouco, assim, valores, assim, para... Não. Muito complicado? Não, porque, né? Mas assim, assim... E ajuda, né, as pessoas que estão começando... Não é nem tanto dinheiro, custa, na verdade, né? Mas quando a gente faz as coisas assim, sem patrocínio, sem as coisas, sozinho, realmente é pesado. Porque né? você não tem uma... bom, investir do seu dinheiro do seu bolso. Sim, eu né? vivo do que eu faço, então eu tenho que ficar, né? Mas enfim. Aí eu peguei, ele leu, acho que uns 2 relatos, ele tinha, isso daqui tem que ser impresso. Não adianta. Aí eu falei, eu também acho, mas... E aí veio a pandemia. Né? Então foi tudo cancelado. Mas esse foi edital? Não, esse eu fiz. Foi investimento foi pessoal. Resistência mesmo. Que foi a grana que você ganhou através desse trabalho aqui. Tá. E aí, eu ganhei um pouquinho mais, que deu para fazer outras coisas também. Sim, né? sim. O dinheiro não foi só pro livro. Não foi só pro livro, coisa de casa, né? Tal. Mas Legal. assim, o investimento, o foco era o livro, né? E aí eu ficava, cara, eu preciso colocar esse livro para circular. E aí acabou que foi passando. Aí eu falei assim, e agora? Foi os trabalhos cancelados, as coisas assim. Aí a gente virou aquele caos que a gente sabe. E aí as coisas foram voltando. Quando voltou, eu falei, se eu não lancei isso em PDF até agora eu vou esperar e vou fazer em um livro bonitinho. E aí eu comecei a pensar, e agora? Eu preciso fazer um lugar bacana, né? Eu preciso fazer uma capa muito legal que tivesse todo sentido com o trabalho, né? Das meninas, né? Porque você está dando voz. É o momento das pessoas descobrirem quem são as mulheres dentro da história do Brasil no fanzine, né? Embora não estejam todas, mas são muito importantes, né? E, inclusive as que não estão, eu espero que façam seus livros, sabe? Assim, que tenham mais histórias. Quantas mulheres tem aqui? Nós somos em 40. 40 histórias. 40 histórias. Mesmo que eu não tive relato, a Paula não teve relato, a Luanda, que é a ilustradora, Luanda Soares, capa linda. Histórias são todas mulheres. Não. Histórias delas? Viscerais, todas. 2 mulheres trans, inclusive, né, que tinha essa preocupação também eu acho que o fanzine é o espaço libertário, né, de quebrar preconceito, sempre foi, né? Então eu acho que eu era a pessoa certa para fazer isso também, assim, porque a partir do momento que você tem 2 fanzinotecas no seu nome, que você tem algumas coisas, você tem que usar isso para alguma coisa, né? Por favor. E aí eu falei, eu não tenho interesse em falar da minha história, porque as pessoas procuram no Google, ou perguntam para mim, alguma coisa. Mas essas mulheres em si, as pessoas não conhecem. Uma ou outra, assim, mas não... Eu acho que quando tá todas juntas ali, que você tem noção como funcionava a máquina, né? Então, acabou que em abril eu estava produzindo, estava esperando o edital, aí fui convidada para a CCXP. Agora eu falei, agora ferrou. Tem que lançar esse livro. E aí acabou que deu tudo certo, o universo conspirou, foi, né, uma projeção nacional, né? Então, teve realmente um olhar para o livro, assim, inclusive fora. O pessoal de Portugal tá todo mundo Legal. inspirado lá. E esse livro, ele serve como material de pesquisa, Sim, né? muitas pesquisadoras de gênero, de pesquisa sobre fanzine, design, né, jornalismo, assim, vem perguntar as coisas agora. Quanto custa o livro? 60. 60. E encontra ele? Ou fala comigo, ou tem alguns ainda com a editora Timo. Mas aí você tem que entrar no site da editora. Tem que entrar no site. Ou te mandar mensagem. Ou me mandar mensagem, Legal. eu mando. Você também. responde rápido, Sim. Tina? Sim. Rapidinho? Instagram, Facebook? Todas as redes, sim. E-mail. Legal. Perfeito. Legal, perfeito. Vamos voltar então no começo da conversa. Conta um pouco aí como foi sua infância, como surgiu esse interesse em desenho, quadrinho, teve alguma inspiração? Então, eu sou do ABC, né? Então, eu acho que lá, a época que eu vivi a minha infância e adolescência era uma época muito visceral, assim,
artística, política, né, e tudo. E eu tive um pouco disso em casa, que meu pai era de sindicato, né, militante, metalúrgico, tudo assim. Então, por exemplo, tinha muito jornalzinho, lambe. Então, eu acho que, de repente, até tá meio no DNA, assim, essa questão do papel. E eu fui criada e aprendi a ler numa banca de jornal, né? Então, meu pai teve, por um tempo, a banca de jornal. Aí, minha mãe não queria mais, queria que ele fosse trabalhar, né? Não sei o quê. E aí, ele foi ser metalúrgico. Mas, assim, ele gostava muito de quadrinho. Quando ele tinha banca, você ficava lá... Ficava lá. Lendo tudo que tinha na banca. Então, e eu acabei lendo muito precocemente, porque eu queria saber o que estava escrito. Porque eu via as imagens, gostava, e eu ficava vendo ele rindo, as pessoas comentando, e eu, que acho, né? Que eu não sei o que está. Acabei aprendendo a ler. E ali ficou uma paixão, assim. Praticamente eu fui alfabetizada com quadrinho mesmo, assim. Meus filhos também. Você só lia quadrinho ou você lia as revistas, não, tudo, jornais? Jornal, tudo. Então, mas... Você estava super inteirada com o que acontecia no mundo todo. Inclusive, eu fiz um poema aqui que chama Comunicação Social, para esse trabalho que eu participei com as meninas do ABC. A gente tem um coletivo chamado Colcha de Retalhos. Peraí, a pessoa sem óculos. Que fala justamente a importância da banca de jornal, assim como... Lê pra gente, né? Opa! Como inspiração, assim, e coisa que você não tem hoje, por exemplo, né? E como fazia a diferença, né? Porque você assinava jornal, você assinava revista, você esperava uma semana para o quadrinho chegar na banca, né? Trocava. Então, vamos lá, né? Comunicação social. Trago boas lembranças e recordações da banca de jornal, do meu pai. Ali na Avenida Oratória. Eu não sabia, mas a banca era um ambiente coach e influencer. Todos os dias, notícias fresquinhas nas páginas e boca a boca. Informações do bairro, das ruas, pessoas e lugares. Comprava-se fichas telefônicas, selos postais, envelopes, filmes fotográficos e gibis. Ah, os gibis! A molecada vibrava de felicidade quando chegava a novidade. Ponto de encontro para troca de figurinhas e bolinhas de gude. Enquanto os pais e mães proseavam sobre a última do futebol da novela, rede social eficiente, um vai e vem frenético. Que saudades das manhãs e conversas de domingos. Das balas e pirulitos, do bom dia e até mais. A banca até hoje permanece, mesmo fechada. Seu José Antônio somente em saudades e lembranças. As informações mudaram, a tecnologia transformou o bairro. O progresso chegou na vila, mas eu, menina traquina, da banca de jornal, eu vi e li o mundo. Ou seja, continua impressa. Sim, sim. E é nostálgico, Deixa eu né? mostrar pro pessoal aqui. É muito nostálgico isso aí que você leu agora. E eu fui tirar foto, porque a banca realmente tá lá até hoje, né? Vou a capa aqui pra vocês. Aí a capa é da Areta, né? Que é... E aqui dentro tem o poema. Então, foi um projeto de memória que a gente fez sobre a cidade, né? Então, é coisas que não tem mais, né? A banca de jornal, por exemplo. A banca hoje tem outra utilidade, né? Sim. Então, a banca era um local coach, demais. Né? Influencer, né? E é legal mesmo, assim, porque traz um olhar meio nostálgico mesmo. Nostálgico. Porque é isso, eu me lembro de eu ir até a banca e ficar esperando, sei lá... Domingo fazia fila, o mangá X, sabe? Ah, não saiu ainda, pô, semana que vem. Pra mim era... Pra mim, na época, acho que não tinha muito mangá na banca, mas tinha... Eram algumas publicações gringas, né? Que eu acho que tinha... Que eu me lembro que meu pai lia muito Tex. Eu adorava. Clássico. Mandrake, lembra? Fantasma também. Meu pai amava Fantasma. E tinha a Turma da Mônica também, que era... normal, né? Quem lia... nem falar. Quem lia e era dos quadrinhos, né? Era difícil não ter Turma da Mônica. Pelo menos né? Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Tio Patinhas. Tio Patinhas, nossa, verdade. Eu tinha um especial de 60 anos. Clássico, né? Eu ia fazer uma pergunta que eu esqueci agora. Então, e aí acabou que ficou muito comum para mim essa coisa da publicação, mas ainda não tinha noção, né, do que eu poderia fazer também. Então, quando... eu não desenho. Eu amo desenho, sou apaixonada por ilustração, por tudo quanto isso, mas eu nunca tive talento, né? Embora às vezes os amigos desenhistas
Ah, porque não sei o quê. Não, gente, alguém tem que escrever. Deixa assim. Mas eu sempre fiz colagem, né? Então, eu sou muito visual, né? Então, por exemplo, se eu escrevo um texto, eu nunca escrevo um texto só. Eu sempre estou imaginando ele ilustrado, ele fotográfico. Imagens, né? Muitas vezes eu vou fotografar o lugar para mim poder escrever e depois usar, sabe? Então, eu sempre sou muito, assim, dou trabalho para as ilustradoras que trabalham comigo. Mas é isso, né? Você tem uma questão visual, né? E talvez porque eu fui alfabetizada, assim, também, então as coisas são muito, né? Assim, visuais. E aí, desde pequena, eu sempre fui a pessoa que ficava escrevendo e colando. E eu era muito tímida. Eu sofri muito bullying na escola, né? E eu acho que é muito importante eu estar ocupando esse espaço também para falar como a arte veio para mim para... Né? Jamais, por exemplo, aquela menina hoje estaria aqui, né? Eu tinha uma questão que eu era muito nerd. Lia tudo na Lia banca. tudo. Muito magra, muito alta e muito diferente, porque eu não tinha assunto para conversar com as pessoas da escola. Porque eu estava muito além, né? E na banca, por exemplo? Normal. Não, mas as pessoas iam na banca. Normal. A molecada também. Sim, conversava. E não rolava ou só iam mais pra... O que você indica aí? Não, lá era tranquilo. Lá a assim, galera respeitava. Era meu espaço. Era o seu assim, espaço, né? isso. E tava com meu pai também, né? Mas, assim, na escola era um problema muito grande, né? Era CDF, cheguei a apanhar na escola, assim, no banheiro feminino, de machucar com óculos, assim, porque eu usava óculos. E naquela época era um bullying violento com quem usava óculos. Hoje em dia eu vejo, nossa, as crianças têm, tipo, 7 armações para ir para a escola, né? Tudo colorido. E quer usar óculos, quer usar, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, para a criançada Sim. tá muito, muito melhor. Então, acabei... E aí eu sempre gostei de música diferente. Né? Acabei chegando ao universo, assim, independente muito cedo. Então, já escutava coisas estranhas, né? Tipo, Joy Division, The Cure, o punk, né? Que foi tão importante e até hoje na minha vida. E o que me trouxe autonomia, que me fez entender, né? Faça você mesmo, que eu poderia fazer independente das pessoas ser todas iguais, eu poderia me autopublicar, poderia fazer o que eu quisesse, poderia ser mulher no espaço. Sim. Né? Essa parte de bullying, voltando aqui, que eu me lembro, eu não fazia um bullying comigo, mas eu era amigo, assim, de todo mundo. Mas eu lembro que eu estudava numa escola pequenininha, tinha 250 alunos, a escola inteira. Minha classe tinha uns 15 alunos, eu brincava que parecia a escola do professor Raimundo. Porque a molecada... Não, os caras zoavam pra caramba, cada um tinha um estilo de zoeira. E a diretora, às vezes, chegava aluno novo, e às vezes tinha uns também... uns super nerds, aí colocava com quem pra trabalhar comigo. Sempre, né? Porque eu sabia que eu sempre eu respeitava todo mundo. Nulo. Aí eu falei, tá bom, só que aí não adiantava falar, né? Porque também acontecia a mesma coisa. Chegava no intervalo, puta, era zoado pra caramba. E não adiantava nem falar, você tem que se impor, né? Mas não é assim que funciona, né? Não, esse negócio de apanhar na escola, e sem ter motivo nenhum, eu já passei por isso. Já, acho que... De me pegarem na viela, assim, da escola, sabe? Mas, você falou do bullying, assim, só por ser diferente e não conseguia se comunicar direito. Sim. Eu voltei ontem do Piauí, e aí fiquei lá um tempo, e aí palestrei em algumas escolas e tal. E eu conheci um rapaz... que ele me deu um presente, inclusive, na hora que eu tava vindo embora, que foi o manto da Akatsuki, né? Então, quem assiste Naruto, né? Então, tem lá, enfim, os vilões, tem um manto, assim. E ele me deu esse, ele tem um lá e me deu. Eu, não precisa, né? Muito obrigado, tal. E ele insistiu, não leva, porque aqui eu não uso. Mas logo ele tem porque ele gosta, né? Mas ele já tinha me contado, a mãe dele me contou a história também, que, assim, ele não podia usar, porque ele era zoado. E, de fato, lá as pessoas também causam com ele.
E aí até me falaram, meu, mas será que ele tem problema e tal? E aí eu passei alguns dias com ele. Conversei e tal. E não é problema nenhum. Ele só pensa diferente. É isso. Sabe? Ele só tá um pouquinho além do que entregam, do que a escola ou a cultura da cidade, sabe? Tem pra ele, sabe? Ele gosta de outras coisas e que aqui não tem o público dele, não tem. Então ele parece ser estranho pra vocês por conta disso, mas não, é extremamente normal. Eu imagino que é pesado nós, pra ele, né, pessoas sozinho. criativas, a gente que tá desenhando, que tá pintando, mexendo com design e toda a área ali da criação ali, desse ramo de criação, né, humana e tal, a gente passa um pouquinho por isso, né? De ser um pouquinho diferente, mais introspectivo em alguns momentos, dependendo de onde você tá. Ser notívago, né? Porque muitas Isso. vezes a noite é melhor porque tá mais em silêncio, você tá mais calmamente, assim. Então, várias coisas você produz diferente, né? Do trabalho comum, né? E fica aí até um questionamento pra quem tá assistindo a gente aí, sabe? Tipo, deixa aí nos comentários, sabe? Você já passou por isso? Como foi pra você, sabe? Principalmente na adolescência, que a gente não sabe lidar com isso, né? Que é onde você tá se conhecendo, é onde você tá começando a fonte, né? Que nem pra mim. Eu lembro que não tinha, na época, camiseta de quadrinhos nacionais, as coisas. Então, eu fazia com stencil, né? Com a chapa de fumar. Não, e isso aí, ó, e que não legal. tinha coisa de banda, né? Porque nem as minhas primeiras camisetas do Joy Division foi eu que fiz no stencil. Eu tinha uns amigos na escola que vendiam umas camisetas assim, porque você não encontrava. Não achava, né? Aí todo mundo ficava comprando. Aí eu ia fazer pra todo mundo, né? Depois. Sim. Não, e é curioso, porque assim, é legal que... e aí é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, que são as novas tecnologias. Sim. Mas pra tecnologia, porque a gente tinha antigamente, era isso. A gente conseguia fazer, a gente tinha esse molejo, né? Essa criatividade aí de fazer as coisas pra gente, porque não tinha no mercado, né? E se tinha, era caro, não era acessível pra todo mundo, era importado. E assim, hoje em dia é muito normal, né? Hoje em dia o nerd, né? Tá em alta, sabe? Hoje em dia o nerd é top, né? Meu, se você, pô... Eu me lembro... Hoje tudo que é diferente é top. É, né? tudo verdade. Não, você anda hoje em dia no centro de São quebrou Paulo... o tabu, Acabou. Acabou esse... Hoje em dia, na verdade, virou uma coisa inversa. Se você não é nada, você que sofre bullying, né? Sim, verdade. Hoje em dia tem muito essa discussão, todo mundo fala, né? Nossa, mas diferente. você não tem tatuagem? Eu falei, gente, eu não... Nossa, mas você é muito padrão, você é muito igual. Você é toda roqueira, não sei o que, não tem uma tatuagem. Eu falei, gente, mas... Sim. Né, não... E é legal pra você ver como mudou muito o olhar hoje em dia, né? Então, assim, não só os que, lógico, que a gente percebe. Eu logo identifico uma pessoa quando ela é criativa, né? Quando ela tá ali, sei lá, no campo criativo, seja lá, sei lá, no marketing, na publicidade, qualquer coisa, assim, fotografia. Você percebe o pelo jeito da pessoa, né? Mas isso, hoje em dia, não sei se no Brasil todo, pelo menos onde eu tava ali, viajei esses dias, não é muito assim, tá? Mas nas grandes capitais, assim, então, tipo, São Paulo e outros lugares, é muito isso, né? Tipo, muito valorizado o diferente, né? Porque o diferente, ele mostra muito também da sua personalidade, de quem você é. Então, assim, é curioso que hoje em dia eu ando em alguns lugares e aí você vê, quando eu começo a perceber o pessoal muito certinho, muito padrão, sabe? Tipo, as mesmas roupas, mesmo corte de cabelo, assim. Eu começo a olhar assim, não com preconceito, mas... Nossa, olha, todo mundo certinho aqui. É uma coisa que eu já não gosto, né? E pra nós aqui, né? Coreia do Norte. Todo mundo gosta igual até ditador, cabelo, tudo tem... meu... Até, as tribos tudo. Se encontram. Mas da hora. E aí, Alan, quer fazer uma perguntinha? Cara, eu queria saber... o que você curte fazer? Bom, esquece agora... Fanzine. O que você curte fazer? Férias, meu. Conta aí, meu, qual foi a melhor viagem que você fez? Então, eu gosto de mato. Mato. E, assim, uma das coisas... Acampamento? Hoje em dia não mais, né? A gente vai envelhecer, assim, fica mais preguiçoso. Mas uma das minhas paixões, assim, é Paranapiacaba. Assim, de verdade. Às vezes, eu tô em casa, tô estressada, tem alguma coisa, eu falo, preciso ir pra vila. Sim. Assim,
Mas tem uma casinha lá ou vai... Não, eu num vou... sitião e vai Não, eu vou andar, vou tomar café, Paranapiacaba vou conversar com as é uma pessoas da delícia. vila. E assim, é meu refúgio e eu acho que eu tenho alguma coisa kármica com aquele lugar, porque gosto muito. Você Você já- volta renovado. Nossa, total. Já fiz ensaio fotográfico lá, já fiz várias coisas assim. Você faz trilha lá também? Já fiz. Eu hoje faço, em dia eu faz faço. tempo. Meu filho faz mais que Eu eu. faço bastante trilha ali. Tá ligado? Ele vai bastante pra lá fazer trilha, né? Legal. Eu Você menos. conhece, Alan, Paranapiacaba? Fui quando era pequeno, mas... Legal. Meu, Ó, Cara, é que pra gente tá pertinho ali, né? Não, mas é fácil acesso. É fácil, facinho, Que nem Quem agora vai de tá trem- tendo o Festival do Cambuci, termina semana que vem. Aí já dia 4 e 5 é a Festa das Bruxas, que é a festa. Recomendo, viu, gente? Quem gosta... Acho que a gente vai estar... O episódio vai sair depois dessa data. Ah, que bem. Na verdade, eu passei lá Mas na aí Casa ano das que Bruxas. vem... E é muito legal, meu. Cara, é demais. Vem gente do Brasil todo, a América Latina, assim. Meu, o legal de Paranapiacaba Festival de inverno. é que tem muito evento lá. Sim. E pra quem é da fotografia, pra quem Sim. gosta de pintar, pra quem gosta de desenhar, meu, vai pra lá. Escrever. Escrever, vai pra lá. Que você vai sair. Uma das coisas que eu sabe? fiz muito, assim, hoje em dia eu quase não tenho feito, até por questão de falta de tempo, eu alugava uma casinha lá, ou um quarto, ia pra lá pra escrever. Assim, Sossegar 100% nossa, isolado. e assim, né? você abre a janela, aquela neblina bucólica, o relógio, a vila, né, a réplica inglesa, e lá parece que a hora é outro ritmo, É outro né? ritmo, é Então, outro ritmo. Parece que você volta no tempo ali, Você né? volta no Total. tempo, é isso. Não só pelo ambiente, Sim. né? Pela arquitetura do lugar, assim. E aí eu gosto muito de coisas steampunk, né? As coisas, então a vila Sim. tem tudo a ver, tudo a assim, ver. Eu também gosto de fugir pro mato, viu? Assim, pra natureza, Umas coisas né? muito rústicas, na verdade, né? Eu gosto de fazer muita trilha pra aquele lado. Eu também já fui só pra fotografar, Sim. já fui Eu gosto de só fotografar pra lá fazer também. aquarela lá, né? É um lugar muito bonito. Assim. Inclusive tem encontro de aquarelistas lá também. Sim, tem o Husky, Urk? Não lembro o grupo do pessoal que desenha. Tem vários Acho que grupos. Sim, tem vários. É Husky, né? Não lembro. E aí, mesmo saindo da minha rotina de trabalho, pode ver que a maioria dos meus trabalhos tem a ver com café. Por quê? Porque meus avós paternos, eles trabalhavam na roça, eram agricultores e tal. E me traz uma nostalgia, assim. Eu gosto muito coisa rústica, assim, de memória, de cheiro, né? Então, eu gosto muito de cidadezinha pequenininha, de coisinha que eu possa conversar com as pessoas, sabe? Assim, então, isso para mim as coisas que fazem valer a pena e é onde eu acabo falar, nossa, agora eu preciso escrever. Mas falando de viagem aí, vamos perguntar um perrengue aí. Vamos lá, vai lá. A gente quer saber o pior perrengue que você já passou. Vários, assim. cara. Então, eu sou de um tempo que a gente viajava de trem, né? Inclusive para ir para os rolês, né? Então, eu fui para muito evento de zine de trem. E, cara, foi cada perrengue nesses trens que vocês não fazem ideia. Conta pra gente, né? Aí você imagina que era a galinha entrando, o pessoal jogando dominó, e aí a gente desceu em estação errada, não tinha grana para voltar, porque tinha que ir pro evento. Era todas essas coisas assim. Hoje em dia a gente ri, né? Mas assim, né? Você pensar que não tinha telefone fácil para conversar com as pessoas, não tinha como depositar dinheiro na conta para vir embora. Vocês não fazem ideia do que a gente já passou, assim. Mas acho que é isso também, né? Eu já fui uma viagem pro Nordeste, de busão. Nossa. São Paulo, uma praia lá, sei lá, perto de Recife, lá 1 hora e pouco de Recife. Nossa, você foi de ônibus? Ônibus, não tinha nem ar-condicionado. Você foi de eu ônibus peguei. clandestino. Ônibus clandestino. Não, ônibus na rodoviária mesmo. Você pagava lá o banquinho, né? O assento, foi eu e mais 3 amigos. Aí teve um amigo meu que a gente sentou no fundo, ainda do lado do banheiro, né? Nossa! Então, tipo, além disso, tinha uma máquina de café que ficava pingando café no meu amigo. Nossa! Aí eu falei, eu nunca mais vou voltar. Ele voltou de avião, né? Eu passei uma Conseguiu o dinheiro situação... dos pais, a gente teve que voltar de busão. Mas uma delícia, né, meu? Vocês era novo, né? Certeza. novinho, Quando a gente vai envelhecendo, Que a gente vai delícia, ficando mais... 17 anos. Não, eu já sou tiozão. É. Nossa. Fala, vocês querem vir lá na vez que a gente fez. Vocês vão vir de ônibus? Pô, eu até gosto de viajar pra lugares Sim. longe. Porque, né, meu, Aproveita a viagem. é outra coisa. Né? Viagem de ônibus, assim, quando é mais dias,
Você faz amizade com a galera da poltrona da frente, Sim. com o ônibus. Você vai de avião? Véi, você fala com ninguém. 1h30 acabou. Rapidaço, né? Não, mas mesmo eu vou de 10 horas, não vou falar com Não ninguém. fala com ninguém, É. Então, assim, de busão eu ainda quero fazer um mochilão. Mochilão é legal. Quero fazer um mochilão e sair desenhando a galera, captando histórias e depois, lógico, fazer alguma outra coisa. Faça viagens de trem também. Viagens De de trem trem. são lindas. Eu tô tentando. Eu adoro. Eu tô Queria fazer aquelas tentando. viagens que você fica 16 horas Já. com uma super Minas ao vista, Espírito Nossa, Santo, gente. delícia. Cara, foi uma das Minas e viagens Espírito mais Santo. lindas. Minas ao Espírito Santo. São 12 horas. Minas a Espírito Santo. Aham. Mas assim, tem a rota do Rio Grande do Sul. Mas é de trem? Né? De trem. Nem sabia que eu tinha conhecia, Tem, conhecia. a do Rio Grande do Sul é uma rota romântica, né? Então você vai parando, toma vinho, desce nas legal, hein? fazendas, Gostei essas dessa. coisas. E é lindo. Assim, para quem desenha, então, eu gosto de fotografia ou qualquer área, né? Tirar foto. É isso. Vale a pena. Os casais, né? Que gostam de fazer viagem diferente, assim, ou a galera. Eu gosto de trem, né? Sempre gostei. Por mim, tinha que voltar, assim, as viagens de trem. Já tinha que... eu acho que é um acesso muito bacana, Sim. assim, né? Eu tô tentando agendar, mas é extremamente difícil. Eu acho que até que é mentira às vezes. É difícil. Trem lá, o Alan, lá em Paranapiacaba. O trem turístico. Você, não só Paranapiacaba, mas tem um outro ponto Tem também. Guararema. Maravilha, eu já fui, já. Que você pega o trem lá, que é o trem mais antigo pequenininho. e É tal, pequenininho. e rota vai. pequena. Meu, é extremamente difícil. Eu tento aí desde o ano passado, Sim, assim. demora. Toda vez eu entro. E vamos, você perguntou... Fala pra você o que é criatividade. Olha, eu acho que a criatividade está dentro de cada um, né? Muitas vezes ele só não sabe lidar com aquilo, né? Então, eu acho que é muito importante a questão de procurar cursos, de se informar, de conversar com as pessoas, que às vezes você faz tanta coisa bacana, né? E fica lá, que nem eu mesma, né? A gente estava falando da infância com as colagens. Justamente quando eu comecei a fazer os fanzines, que eu não sabia que tinha nome, de poesia com colagem, as pessoas mudaram comigo, né? Começaram, você faz para mim? Tanto que os primeiros fanzines eu não tenho. Assim, né? O pessoal levou embora na escola. Eu comecei a fazer cartas, né? Coisa assim, bem legal, assim. Gosto muito de carta até hoje também. E aí o pessoal falava, nossa, mas como você consegue escrever, assim, sem sentir o que você está falando? Eu falei, como não sentir? A partir do momento que eu tenho um tema, eu estou sentindo, né? Porque você se dedica àquilo, né? Mas eu era muito nova, eu também não tinha, né, essa maturidade, assim. Mas eu acho que o artista, ele tem essa pegada, né? Aquela coisa de você ouvir uma música, você chorar e não sabe por quê, por exemplo. Você nem sabia inglês, não sabia o que estava falando. E tá lá sentindo. Você lê um livro. E aí, eu acho que eu tinha muita criatividade para muita coisa e não conseguia pôr para fora. A hora que eu consegui começar a pôr, as coisas mudaram, assim, para mim, né? Não só a questão do respeito, para me aceitar, porque aí eu falei, não, eu curto essa parada mesmo, eu vou raspar a moicana. E aí foi, né? Então, de lá para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma, sabe? Assim, criei meus filhos super libertários, com uma mente super aberta, né? Então, você teve um momento moicana. Tive. Teve que ver essas fotos, né? Ainda bem que não tinha internet, amigo. Não tinha rede social ainda. O que é a vida? Brincadeira. Aí o meu momento Ian Curtis. Momentos filosóficos. Saber que eu vou morrer. Nossa, Não, mas é curioso isso, né? Enquanto artista, né? Sim. Esse ser consciente e tal, que tem um olhar... E eu curto arte cemiterial, então a morte pra mim... Como é que é isso, assim? Vai. Arte cemiterial é arte, né? É Sim, sim. museu a céu aberto, porque lá você vai encontrar escultura, você vai encontrar memória, né? Porque... E politicamente, socialmente, você vai saber toda a história da cidade dentro do cemitério, né? Porque ali está a história da... Por exemplo, a gente teve a pandemia, né? Então, por exemplo, as pessoas desconhecem que a gente teve cólera, que a gente teve várias pandemias e estão lá, registrados, né? As pessoas e tal. Então, cada cemitério tem uma peculiaridade. Por exemplo, o nosso de Paranapiacaba foi construída pelos próprios ferroviários para enterrar as pessoas que morriam da... Tipo, eu acho que era uma
Febre amarela. Eu só sei que era, assim, foi construído por eles pra enterrar, Sim, né? porque não tinha deles, como mandar o corpo e tal, é. fazer o traslado. Mas foi não lembro se foi um surto de febre amarela, não me recordo direito, mas alguma coisa assim. E aí tá lá, porque aí as outras tinham que ser separadas, né? Não eram enterradas juntas. Então tem toda... E eu gosto muito dessa questão do silêncio, sabe? Assim, é um lugar que as pessoas têm muito medo, mas é um lugar, gente, sagrado, né? As pessoas que a gente ama, as pessoas, né? Já visitou alguns cemitérios? Já, inclusive, eu gosto bastante de... Não, assim, eu gosto... Esses cemitérios antigos, históricos, eu gosto de visitar bastante. Esses que, assim, pra onde a gente vai, eu não gosto, não. Eu tenho medo de fantasma, mano. Não pode ser gótico. Mas assim, mas eu gosto. Em Buenos Aires. Mas tem muita... Lá Foi o tem, único inclusive, peça de teatro. Dentro, né? Dentro, assim. Eu visitei um muito legal recentemente. A arquitetura dos... Sim, é aqueles lindo. túmulos, super de uma arquitetura top. E no interior de São Paulo, em São José do Barreiro, finalzinho ali de São Paulo, Minas, pega um pedacinho ali de Angra. E aí a gente visitou lá o cemitério, e é muito legal que o cemitério, ele conta através... eles preservaram os furos da bala da guerra civil que teve então, aqui é mais no ou menos país. isso. E eles mantêm lá e tal. Meu, é muito legal. Então, Virou é um isso. ponto turístico, né? Então tem essa contação. Tem a história, Sim. né? Da região, Na do verdade, nosso país. todos os cemitérios têm. Tem. Que a gente não tem ainda o hábito, né? Cultural, né? As Seja pessoas por têm muito medo ou medo, por falta né? de hábito. Mas assim, todos têm, todos têm uma parte lá com questão de história. E é muito legal, por exemplo, você sabe quem foram as pessoas importantes, por exemplo, Santo André, que moraram, ou o que fizeram, né? Isso é história. Eu acho que todo professor de história e geografia tinha que levar, sabe? Sim. Assim, para acabar com esse mito, assim, né? Porque todo mundo vai ser enterrado, gente. Né? Independente da religião, vai estar lá. Né? Então, hoje, eu acho que vai diminuindo assim, um pouco também desse... E sem contar que a arte que tem ali, né? As esculturas, a arquitetura, né? Conta muito sobre a região. Né? Então, sei lá, Natividade da Serra, uma cidadezinha perto de Taubaté, o cemitério é bem no morro. Então você chega na cidade e dá de cara, assim, não tem como, sabe? Assim, você olha assim, você fala... Aí a minha curiosidade, nossa, as pessoas são enterradas como? Em pé. O caixão é assim, né? Então tem umas coisas assim bem... sei lá. Inusitadas, né? Peculiares, coisa que a gente peculiares. Não imagina, né? Mas... Não, muito bom. É legal, né, saber essas outras histórias, assim, ver... porque expande um pouquinho, né? Às vezes a gente fica muito focado só no nosso trabalho, só, sei lá, em pintar, só em São Paulo, só, sabe? Muito aqui fechadinho, assim. E aí fazer essa pesquisa, eu chamo de pesquisa de campo, assim. Todo lugar que eu vou viajar, visitar... eu também. Eu tenho muito esse olhar, assim, sabe? De sei Principalmente lá. porque é diferente da onde a gente vive, Sim. né? Tá acostumado. Assim que eu chego nos lugares, as pessoas sabem que eu sou turista. Assim. Eu sou muito turista. Sabe? Eu saio fotografando, desenhando e tal. E tendo ideias. E vou escrever, nossa, isso aqui dá pra fazer. E eu gosto isso, do tal. cotidiano das pessoas. Porque às vezes você vai pro lugar e aí o turista vai só naqueles pontos que, né? Sim. É o que a gente estava até conversando. Eu gosto de ir lá no que o povão faz mesmo. Ali você conhece a história de verdade, o que eles fazem, né? Acho que a maioria das viagens que eu fiz, assim, eu descobri mais pelas pessoas, né? Que não tinham nada a ver com o que eu fui fazer do que com as pessoas mesmo, guia, as coisas assim, que o interesse era só aquele lá, né? Lá no Nordeste foi basicamente isso, assim. Naturalmente a gente sempre vai para pontos turísticos, né? E pontos turísticos, assim, você tem a sua beleza, tem muita arte em pontos turísticos, relevância. Os valores é completamente diferente, assim. E a gente acha que o povo e aquela região é aquilo, e não é, né? Então, eu fui lá no Piauí, eu não fui para os pontos turísticos, né? Eu fui, pra 3 horas ou mais adentro, assim. Descobriu o verdadeiro...
E fui em Mochileiro. roça. Verdadeira. Como que uma pessoa vive mesmo. Não, total. E aí eu fui em roça. Meu, e muita fotografia eu fiz, né? Então, tipo, eu fotografei, desenhei E a muito, tecnologia é boa conversei. por isso, né? Que você consegue registrar hoje bastante coisa. Eu vim né? com a mente fervilhando, assim, de ideias, assim, sabe? Pra desenhar, pra falar, putz, eu acho que eu vou fazer agora uma coleção só de registros do Nordeste, não sei, sabe? Novas histórias. Novas histórias. Escrever, Novos olhares. sabe? É isso. Isso é muito legal, ir pra lugares que não é pontos turísticos Sim. das regiões. Eu assim, gosto que você conhece também. o povo como eles são. Tina, a gente tá quase no finalzinho já, né, o Alan? A gente tem quantos minutos? A gente não para de Mais falar. uns né? 10, 15 Mais uns minutos 10? ainda, não é? É isso. Produção. Beleza. Eu queria, antes de você perguntar, Vai lá. na minha cabeça aqui, você tá falando lá do espaço dos fanzines que vocês têm. Quantos milhões de fanzines? Porque assim, tá pesquisando o mundo todo, mas assim, eu fiquei imaginando 300 milhões de artistas que eu conheci já na minha vida. Agora multiplica isso por cidades, Sim. estados, países. Quantos que esse acúmulo, né, essa coleção... Então, hoje em dia a gente tem muito... Por exemplo, a pessoa que foi fanzineiro, que tem o acervo, tem alguns acervos. Inclusive, é uma das questões do Musim, que é o Museu de Música Independente, agregar os fanzines de música alternativa, né, lá. E as fanzinotecas, né? Então, as fanzinotecas que conseguem digitalizar e colocar lá para o pessoal acessar, tem um número razoável, mas não chega nem perto da memória que a gente tem, né? Por exemplo, eu em casa eu tenho uma fanzinoteca. Tem muito fanzine. E eu já começo a ficar preocupada com o que eu vou fazer com isso, né? Porque a gente vai envelhecendo. Tudo digital. Então, não, é uma saída, mas também. eu preciso também pensar um local para eles. Por exemplo, o Edson Rontani, o filho... doar, talvez, para um desses espaços. Né? O Edson Rontani doou para a Biblioteca Nacional o acervo do pai dele. Né? Eu acho que é isso. Só que eu acho que o acervo ele não pode ser só guardado. Né? Ele precisa estar num espaço que ele esteja vivo. Uma das minhas vontades é que o meu acervo vá para Paris. Porque eu sei que vai estar a maior fanzinoteca do mundo. Eles realmente trabalham em cima da memória, né? É um museu mesmo. É um museu, né? É um acervo. Eles valorizam o que a gente faz. Não que no Brasil não tenha, né? Mas é bem diferente, assim. Tem um cuidado. Tem um cuidado, e uma experiência maior. Isso. Né? Aqui eu não vejo, assim... Porque, por exemplo, a maioria dos locais, quando vem a gestão pública, muda, eles jogam até fora. Como já aconteceu em vários lugares que eu conheço. Já sei dessas histórias. E aí, a gente está acabando com a nossa memória, né? Que já é impressa. Por exemplo, eu tenho fanzine lá que eu ganhei de pessoas, né? Bem mais velhas, assim, que viveram fanzine de 68, que eu nem deixo pegar mais, né? Só em caso de pesquisador mesmo. Então, você na Bélgica tem um... Tem um museu também. Mas na Bélgica tem um de quadrinho. Um museu muito legal de quadrinhos. Na França também, Angoulême. Mas acho que na França eu não acabei no... São os dois principais, na verdade. Os principais. Eu fui no da Bélgica. E logo você entra, já vê umas esculturas tamanho real do Tintin. Legal. Então, o Angoulême também. Inclusive, o Angoulême é o prêmio Master, né, de quadrinhos e fanzines do mundo. Né? Então, tá falta esses museus aqui também. Então, na verdade, eu acho que falta políticas públicas, né, de pensar a memória, né? E eu tenho feito muito isso ultimamente. Se a gente tem uma fanzinoteca, tem gibiteca, tem espaço, a gente precisa pensar. Até porque, por exemplo, em Santo André, a Olga fez um livro sobre publicações independentes locais. Quem são? Então, ali ela registrou tudo, de jornal. Ô, Tina, quem é a Olga? Você falou dela 3 vezes. A Olga, ela é Olga? poeta e jornalista. Mas uma das pegadas dela, assim, é a questão da publicação independente. Né? Então, ela lançou um livro falando sobre as publicações... Esse é Brasil todo, né? Não, esse é só de Santo André. Só Santo André. Nem fala do ABC. Aqui pra gente divulgar. Chama Imprensa Alternativa, até. Não vou lembrar agora. Eu recebi também um livro, que inclusive saiu até a ZUP dentro. Que mais? Mas de publicações... Mas ela já não era
São publicações já independentes, mas mais com a cara da Zup. Então, tem uma revistinha de moda, outra de arte, de cultura, de música. Não é um do Rio, não, né? Você não me lembra de onde, preciso ver na biblioteca depois. Mas são coisas que são importantes, assim, para registro, né? Mas falta isso que você falou, Falta. né? Uma política pública, então, a prefeitos, governadores, presidentes. É a do nossa Brasil. memória, né? Vamos investir mais Não, nisso. sim, né? é isso, é cultura, né? É cultura. É cultura. A gente vê cada vez, assim, especialmente em algumas regiões aqui de São Paulo, o ABC especialmente, a gente acaba percebendo um desmonte Sim. da cultura, né? Fechamento dos onde a gente espaços, começa a né? perceber que esses espaços como o nosso aqui, esse material de fanzine, de história, enfim, tudo que envolve... Mesmo a publicação ele acaba, independente, né? isso, ele acaba não sendo valorizado, né? E mais do que não ser valorizado, é descartado, né? Porque por mais... quando isso é deixado de lado, por mais que ele não descarta no lixo, mas vai pra porão, Estraga. já era. E, sabe? inclusive, em Santo André, que é no caso a nossa região, a minha, né? A gente teve lá Eugênio Colonesi, né? Sim. Que foi um dos mestres do terror. Então tinha fanzine. Você sabe o que é isso? Nem a família tem. Lembra do Carlos Zéfiro? Sim, o Shimamoto. A gente fez uma... Né? Assim, não sei onde está hoje, mas eu visitei o acervo da Globo, que foi... E eu consegui falar com uma pessoa da família, não sei se era da família ou que representava ainda... Mas também representava, mas não vendia mais. Né? Sim. E a gente conseguiu escanear, acho que, não sei se todas as publicações, mas deve ter no acervo da Zup. Que massa. Porque a gente fez uma matéria há muito tempo atrás, numa das edições. E acho que foi uma das Zups eróticas. E eu gosto do trabalho dele, gosto muito. Mas eram Eram fanzines. E num estilo bem... Não, e era um sucesso para Old os school. nossos pais, né? Na biblioteca também. Mas assim, é pensar realmente, né? O espaço... Era da Playboy, assim. A média era assim também, né? Era historinha, assim. Proibidas, né? Então, é o livre acesso, né? Livre acesso. Sim. E assim... E ninguém morreu. Nomes, grandes nomes, assim, hoje em dia, do humor, do cartoon, nasceram a partir disso, né? Sim. A partir dessas publicações e tal, e foi indo, né? Tina, a gente tá indo pro finalzinho já, tá? Eu quero te fazer mais uma pergunta que ela é muito contundente, assim, no nosso tempo, na nossa época. O seu trabalho envolve muito a questão... da publicação física mesmo, do papel, do manual, assim, às vezes a pessoa não precisa nem ir para o computador, não precisa necessariamente da tecnologia, né? É muito orgânico, isso mesmo. Como é que as novas tecnologias aí? Então, desde celular, computador, né? E aí vem também inteligências artificiais hoje em dia. Tem de alguma forma isso... dificulta o trabalho? Ou para onde você acha que vai o fanzine e essas publicações mais independentes com isso? Então, no começo dos anos 2000, a gente teve muita discussão, né? Que foi onde a internet começou a ficar acessível, as redes sociais. Então, muita gente, inclusive, migrou, né, do impresso para o e-zine, né? Que seriam os blogs e tal, porque achou que ia acabar. Ia morrer. Ia acabar. E, bom, eu me mantive lá, né? Eu acho que eu vivo sempre tão ocupada que nem senti. Lembra do Tumblr? Tumblr, sim. Né? Ainda existe, né? Existe, mas existe. E aí, assim, realmente, né? O pessoal deu uma... Assim, eu vejo que dos anos 2000 até 2010, realmente o pessoal migrou muito para o blog e tal, não sei o quê. Digital. Só que de 2010 para cá, o pessoal voltou, né? E aí começou a... Porque o blog meio que teve uma decadência, não, né? E também não é a mesma pegada, né? Até o blog da Zup não existe mais. Então, porque a galera da publicação, ela sente uma necessidade de em algum momento estar com o livro na mão, papel na mão. É a mesma coisa da fanzinada. O dia de evento da fanzinada é uma festa, assim, sabe? Porque você encontra fanzine do fanzine roots, né? De uma criança lançando fanzine lá, literalmente, né? Acompanhado dos pais, viu, gente? Até o cara do zine art,
sabe? Que seria um livro de artista que custa R$500, sabe? Porque tem todo um diferencial. Tal. É isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que usar tudo dentro do possível. E eu não vejo a tecnologia como um problema. Pelo contrário, me potencializou muito mais, não só em questão de pesquisa, de contato, de conhecer pessoas que eu só conhecia por carta, dos eventos, né? As pessoas conhecem meu trabalho e na hora já entram em contato. Ferramentas, né? Então, você vai diagramar um zine, você consegue diagramar muito melhor do que antes, né? De só Word e tal. E eu nem manjo tanto, porque eu ainda faço coisas no Word. Mas assim, Roots, né? mas assim, claro, tem outras coisas que a gente consegue fazer. E, por exemplo, esse fanzine Ponte, ele é um trabalho luso-brasileiro, né? Então, ele foi feito a 3 mãos. Eu aqui no Brasil, a Inês em Cabo Verde e o Luiz em Portugal. Se fosse por carta, a gente ia demorar tipo uns 2 anos, né? Então, eles reuniram, são poesias, ilustrações, né? Poesia visual. Isso é feito aonde? Word? Não, esse foi, né, um compilado. Já Já usamos bastante coisa, assim, até porque tinha artistas, assim, por exemplo, poesia concreta. Já tem um Photoshop, um InDesign. Mas mantivemos, por exemplo, a arte da Constança, né? Mas Lucas. 100% Xerox. Oi? É Xerox. Não, esse foi para gráfica. Foi para um offset? Foi. E aí ele foi lançado na feira de fanzine em Portugal, foi lançado aqui também. Aí a gente, no final do ano, ganhou o prêmio de menção honrosa da faculdade. E ele assim, a ideia é que, assim, nós 3 temos um foco em comum. Nós 3 temos feira de publicação, somos arte educadores, fazemos fanzine, fazemos várias coisas. Então a gente falou, nossa, a gente conhece muita gente, a gente precisa colocar esse pessoal num lugar só. Então, pegou o pessoal de Angola. Então, na verdade, a gente priorizou língua portuguesa. Né? Pessoas que falassem português. Então, Angola, Moçambique, mais alguns lugares que eu não vou lembrar agora. Poetas que circulam, né, no independente. Alguns nem tanto independente, já são bem conhecidos. E aí, eu fiz um compilado também por aqui. E aí, a gente juntou e foi fazendo tudo junto. Se não fosse a tecnologia, a gente não via na hora. Né? Falar, mandar por carta, demorar um tempo para retornar, né? Corria o risco de vir borrado. Esperar o navio da trazer. chuva, né? Enfim, ali não. Ali a gente foi vendo, mandando, isso tá bom, isso não tá, muda isso, põe isso. Acabou, né? E eu também com essa questão, por exemplo, eu não desenho. Aí, pega esse amarelinho. O amarelinho? Esse aqui é um fanzine de fotonovela. Para quem é antigo, gente, fotonovela. Vou mostrar aqui pro pessoal. É um projeto da Daniele Barros, da Universidade Federal da Bahia. E a Daniele, ela é bióloga, é professora universitária. A gente uniu a biologia para falar sobre situações da mulher, né? E aí a gente ganhou esse ano o Ângelo Agostini. Como eu não desenho, as meninas iam fazer matéria, eu usei o Cômica, né? Aquele aplicativo para usar a imagem para fazer um quadrinho. Então, por exemplo, eu jamais iria conseguir fazer sozinha. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, né? Legal. E você ganhou... vocês ganharam o Ângelo Agostini de 2023, é isso? Desse ano, Pô, legal. E o Café Crônica estava indicado também. O Café Crônica também. Então a produção tá foi indicado. Foi indicado também ao Ângelo Agostini. E o Café Ilustrado foi o que ganhou. O Café Ilustrado ganhou o Ângelo Agostini. Ângelo Agostini é um dos principais, se não é o maior prêmio do país, né? É o nosso Oscar. Isso. E aí o Ângelo Agostini, ele contempla o que? É literatura? Não, é ligado a quadrinho, né? Então o nosso foi fanzine de quadrinhos. Legal, os 3. Legal. Muito bom, Tina. Mas a gente estava falando do Angoleme e eu participei de forma coletiva com o pessoal da Universidade Federal, do Instituto Federal. E a gente foi indicado no Angoleme. Não lembro se foi 2018, 2019, com fanzine também. Então, é uma possibilidade bem grande, na verdade, quando você gosta, né? Sim. E não fica parada só naqueles nichos, né? O negócio é ampliar. Muito bom. Né?
Maravilha, eu acho que deu, isso, né? É isso, né? Chega, né? Meu, Tina, pô, mulherão, mãe. Ninguém aguenta mais falar de mulher fanzine. aí forte, fanzineira, Vó. educador. Vó também? Vovozine. Oh, vovozinha. Acho que Muito bom. Foi interessante, descobriu umas peculiaridades aí da vida da Tina. Aí, ó. Isso, e Vai estar na universo. minha biografia, gente. Pô, muito bom, muito Então bom. vamos lembrar pra galera, né, seguir o nosso videocast do Pixel Show. Isso. Coloca comentário, nomes de pessoas que vocês Isso gostariam aí, que a gente gente convidasse traga. no futuro. E aí, né? Compartilha, comenta, tá bom? A gente vai ter cortes aí, manda pra galera, tá bom, gente? Vamos fazer aí, ó, essa bagunça toda aí positiva para que esse episódio e os outros também cheguem em mais pessoas. Então, assim, se você conhece alguém que é educador, você que conhece alguém que gosta de zine, de história em quadrinho, de desenho, meu, manda aí, tá? E vamos fazer crescer essa comunidade. Vamos lembrar, Tina, fala a sua rede social aí, como as pessoas te acham. Tem o Facebook, é Tina Curtis, tem a página da Fanzinada. Tina com TH, né? Com TH. A gente vai colocar na descrição aqui, Isso. fica mais fácil. E o Insta é Tina Curtis também, junto. Show. Só achar. Maravilha. Não tem segredo, então. É isso, Tina, quer deixar um recadinho pra galera? Ó, gente, vai ter Fanzinada. Que dia? Dia 18 de maio. Vai ser um eventão, igual ano passado, que foi bem massa, né? Com esse retorno aí da pós-pandemia. A gente vai ter tudo que tem direito das publicações, da música, né? Vamos ter uma banda bem legal também. Vamos ter debates, inclusive, bem importantes sobre o analógico. Segundo semestre vai ter também, né? Geralmente tem, né? Tá. Aí a gente. Mas aí você manda pra gente. Sim. A gente encerra aqui, né, hoje. É isso. E eu agradeço o convite também. Boa, Obrigadão. boa. Valeu, Tina. Não, vamos ficar em contato, né? Vamos. Então, obrigado, galera. A gente se vê no próximo episódio, né? É isso. Valeu, gente. Até mais. Até. Nós.